Olá, meu amigo, minha amiga, você que parou aqui para poder ouvir essa mensagem de Deus ao seu coração. Eu quero pedir para você alguns minutos aqui, que você possa tirar alguns minutos do seu dia, sentar e ouvir essa mensagem. Porque quando você ouvir essa mensagem, absorver o que Deus vai te falar aqui, com certeza você vai perceber que esses minutos que você tirou foram para investir na sua vida. Investir no crescimento particular seu e no crescimento também para o seu lar, para a sua família como um todo. Eu quero contar para você uma história de um grande investidor na Bíblia, de um cara que investia e ele obtinha sucesso em tudo o que ele fazia. Eu quero contar para você a história de Isaac. Eu prometo que eu vou ser rápido e eu vou contar para você essa história, que você possa ouvir e você possa tirar lições daqui. Em especial, eu quero te falar sobre 3 ferramentas, 3 lições importantes que nós tiramos daqui e quando é colocado em prática, transforma situações. Vai transformar situações da sua vida em situações desagradáveis, em situações agradáveis. Situações a qual você poderia sentir que está sendo derrotado ali, você vai se sentir e você vai poder perceber Deus trazendo vitória neste cenário. Tá ok? Então vamos lá, essa história é a história de Isaac, né? Filho de Abraão, o filho da promessa. Isaac foi dado a Abraão quando Abraão não tinha perspectiva de ter um filho com a sua mulher Sara. Deus então faz uma promessa que ia abençoar ele e Deus começa cumprindo essa promessa através da vida de Isaac. Eu não quero contar essa história do começo, como que foi, né? Eu já quero agora contar a história deste Isaac, já homem, né? Quanto que Deus o abençoava. Para começar a história, eu quero contar aqui um ponto específico da vida dele, quando a terra estava sedenta, havia fome na terra, havia escassez, a miséria começou a tomar conta. Está lá nos relatos do capítulo 26 do livro de Gênesis. Então, se quiser acompanhar, capítulo 26 de Gênesis vai dizer que havia fome. E aí ele era obrigado agora, Isaac, se levantar, desarmar suas barracas, sua tenda, preparar a mudança, porque ele tinha que partir daquele local, porque se ali ele ficasse, ele ia ser penalizado, ele ia sofrer, sua família ia sofrer, os seus servos, as pessoas que dependiam ali da sua liderança iam todos sofrer. Então agora ele se levanta, ele prepara para a mudança juntamente com todos que o seguiam. E eles vão para essa mudança, eles vão se deslocar em procura de um lugar agora fértil, de um lugar melhor, de um lugar a qual eles poderiam usufruir melhor da terra. E quando ele se levanta para essa mudança, a Bíblia vai falar que Deus falou com ele. Eu quero chamar a sua atenção a esse texto. Gênesis capítulo 26, versículo 2. Diz assim o texto: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém? Então, o Senhor vem dizendo para ele o seguinte: olha, filho, você não vai para o Egito, você vai ficar na terra que eu te mostrar. E aqui eu já quero ressaltar o primeiro ponto importante, a primeira lição que Isaac deixa para mim, deixa para você: obediência. Estive ministrando essa palavra, né, recentemente, e eu parei para assinalar aqui esse ponto. Quando você vai fazer uma mudança de uma casa para outra, de um local para o outro, as principais pessoas que são consultadas é o cônjuge, é a sua parceira, é o seu parceiro. Os mais interessados na casa que vão agora morar, no local onde vão habitar, os mais interessados é o casal, é o homem e a mulher. Porque ali eles vão fazer questão da casa em si, do cômodo, das vizinhanças, de como é os cômodos dessa casa, como é essa casa, né, o tamanho dessa casa, a geografia em volta dessa casa, né, a localização, a logística.
se é favorável morar ali ou se não é. Então as primeiras pessoas a serem consultadas aqui é o casal, um consultando ao outro. E aí, nós vamos, não vamos? Como é que nós vamos fazer? É isso mesmo? Veja que nesse momento aqui, dessa mudança, não houve aqui a opinião da mulher, de uma mulher, aliás, até porque ele não tinha uma parceira ainda. Não houve aqui a opinião do seu criado, do seu servo, do seu amigo, do seu companheiro. Cara, acho que aqui não vira, aqui não dá certo. Não. O que houve aqui foi o direcionamento de Deus. E simplesmente ele obedece. Então a primeira ferramenta que o Senhor quer falar contigo, a primeira orientação que o Senhor quer te dar é sobre obediência. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, meu querido, minha querida, faz toda a diferença. Para que você possa obter transformação na sua vida. Para que as coisas possam caminhar de um jeito melhor. É obediência. Primeira situação que eu já te deixo aqui. E aí ele fica então na terra onde o Senhor mandou ele ficar. E o Senhor diz para ele o seguinte, lá no versículo 4, Gênesis 26, versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então, vai dizer no versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaac ficou aonde Deus mandou. Então Deus fala, filho, você vai ficar onde eu te mandar. Sou eu que vou te abençoar. Eu fiz uma promessa para o teu pai, Abraão, que eu ia abençoar Abraão e abençoar a descendência de Abraão. E a promessa já começa aqui, já com você. Eu vou te abençoar. Mas é interessante que você fique onde eu te mandar ficar. Então, uma coisa importante nós absorvemos aqui, que nós queremos ser abençoados por Deus. Quem não quer aqui ser abençoado por Deus? Você parou aqui, você está ouvindo essa mensagem porque o Senhor te despertou. Você quer ser abençoado por Deus. Em todos os aspectos queremos ser abençoados pelo Pai. Agora é interessante nós meditarmos nisso. Eu tenho obedecido a Deus, eu tenho ficado onde esse Deus me manda ficar, eu tenho feito o que esse Deus me manda fazer. Obediência. Obediência é o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui nessa mensagem. Obediência. Através da obediência, Deus vai te abençoar. Através da obediência, Deus vai abençoar o seu lar. Através da obediência, Deus vai abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Então ele monta a sua tenda, ele prepara ali a sua comitiva para estacionar na terra de Gerar, na terra, no local onde os filisteus moravam. E ele fica ali e Deus vai abençoar ele grandiosamente. Para que você possa ler comigo, entender comigo como que se deu essa bênção. Lá no livro de Gênesis mesmo, aí no livro de Gênesis, no versículo 12, capítulo 26, versículo 12, eu quero ler para você, diz assim, semeou Isaque na terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e boi, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Amém? Então, vamos meditar um pouquinho nesse texto aqui. A Bíblia fala assim que ele foi tão abençoado que quando ele plantava uma semente, da semente que ele plantava, ele colhia 100. Ou seja, ele obteve triunfo, sucesso, crescimento, prosperidade. Para qual semente que ele plantava, aquela semente multiplicava 100 vezes mais. Você imagina isso? Interessante é nós ressaltarmos que era num período de dificuldade. Era um período, vamos dizer assim, para esse tempo aqui, um período apocalíptico. Era um período de fome, era um período de seca.
E o rapaz, o homem, o cidadão aqui, Isaac, ele está debaixo de uma promessa de Deus. Ele está debaixo da obediência a Deus. E em meio a um tempo caótico, a um tempo onde não se dá para criar expectativa nenhuma, esse homem planta e simplesmente a sua sementeira frutifica. Você está entendendo que o cunho aqui da bênção não foi o tempo, não foi a época, não foi o clima, não foi as condições, não foi os recursos, não foi as pessoas, comunidade que o ajudou e tudo mais. O cunho aqui da bênção, da prosperidade que estava acontecendo na vida de Isaac era a bênção de Deus sobre ele. Porque de todo mundo que plantou, de todo mundo que investiu em alguma coisa, né? A Bíblia está fazendo aqui menção de Isaac, que o dele deu certo, as coisas com ele aconteceu. Tanto aconteceu, tanto ficou próspero, que faz menção que o homem enriqueceu-se e despertou a inveja aos que estavam ao redor de Isaac. O povo da terra, os habitantes da terra, quando olharam aquilo, não acreditou. Ué, como assim? Esse cara, esse estrangeiro que está morando aqui na nossa terra, que saiu da terra dele porque a situação lá estava, a seca lá assolou, a fome lá foi tamanha, e agora ele está na nossa terra e ele consegue ficar bem, estar bem, se sair melhor do que nós. Então você imagina que o pessoal começou a ficar consumido de inveja, ao ponto de querer prejudicá-lo, porque ele estava se beneficiando de alguns poços de água que foram abertos desde a época do seu pai Abraão. E aí o pessoal, com inveja, começou a enterrar os poços. E veja que a água naquela época era muito valioso. Você montar, né, uma barraca, você estabelecer ali a sua tenda, o seu cantinho, tinha que ter água, tinha que cavar poço. Porque isso estava crucialmente interferindo diretamente na sua existência, na sua sobrevivência. Tem que ter água. Porque o seu rebanho precisa daquela água, você precisa daquela água, sua família precisa daquela água, as pessoas que estão à sua volta precisam daquela água. Então, para as pessoas interromper o crescimento, a prosperidade, que pensaram? O que a inveja levou aqueles homens ali a fazer? Vamos enterrar os poços de água dele. Entendeu? Aí eu paro aqui para fazer uma pausa aqui e falar para você. Veja que eles tentaram prejudicar Isaac, mas não conseguia prejudicar Isaac. E aí é importante falar que muitas pessoas se veem prejudicadas por conta da inveja de terceiros. Ai, fulano está com inveja de mim. Parece que me jogaram um olho gordo, um olho grande, um agouro, né? São esses os termos que as pessoas usam. Veja que todo olho gordo, que todo agouro, que toda inveja, que toda maldição que estava sendo lançada sobre Isaac não foi capaz de parar Isaac, porque acima de tudo estava sobre Isaac a bênção de Deus. Então, não fique aí parado, estacionado, porque estão com inveja de mim. As coisas não dão certo para mim porque estão com um olho gordo sobre mim, um olho grande sobre mim, é um agouro muito grande, é uma maldição, aonde eu vou não dá certo, o que eu faço não dá certo. Peraí, você precisa se revestir de fé, você precisa se revestir de Deus, porque inveja, maldição, olho gordo, agouro, só vai ser atraso na vida de quem não está apoiado em Deus, de quem não faz de Deus o seu porto seguro. Veja que o porto seguro, o apoio de Isaac era Deus. Por isso, por mais que tinham inveja dele, por mais que tentavam prejudicá-lo, mais o homem se dava bem, mais o homem crescia. Chegou ao ponto aqui no texto que o rei ali, o representante da terra, o rei ali, Abimeleque, falou para ele assim: rapaz, é melhor você sair da nossa região, porque a tua bênção, a tua prosperidade está incomodando todo mundo. Então é melhor você se retirar do nosso meio. Você imagina como é que foi
Foi triste, foi doloroso para Isaac. Isaac agora, ele tem que sair dali porque a bênção, a prosperidade dele está incomodando todo mundo. E aí Isaac vai cavar um novo poço. E agora quando ele cava esse novo poço, a Bíblia fala que ele cavou um poço que deu águas vivas, né? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 19. Cavaram os seus servos, não enterraram os poços dele, não tentaram prejudicar ele, enterrando os poços dele, só porque ele estava prosperando, estava dando tudo certo, simplesmente porque estava sendo obediente a Deus. Então, enterrar os poços dele, lá vai de novo ele cavar poços. E aí diz assim no versículo 19: cavaram os servos de Isaac, no vale, e acharam um poço de água nascente. Quer dizer, logo quando tentaram prejudicar ele, no próximo investimento dele, no próximo poço que ele vai cavar, eles acertam uma veia de um lençol freático e a água brota, meu irmão. Entendeu? A bênção ficou maior ainda, o que já estava bom ficou melhor. E aí o povo enlouqueceu. Como assim? Esse cara planta e a semente que ele planta multiplica 100 vezes mais. Os poços que ele tem, todos dá água. Em meio a esse caos, em meio a esse apocalipse da época em que eles estavam vivendo, fome na terra, todo mundo desesperado. O homem está prosperando, o homem está crescendo, o homem está sendo abençoado. Aí tentam prejudicar ele, entulham os poços, enterram os poços dele na calada da noite, escondidinho, vão lá para tentar prejudicar ele. Aí ele vai cavar um novo poço e acerta uma veia, um lençol freático, e começa a vir água viva, uma nascente. Entendeu, meu querido? Então, quanto mais paulada nas costas, quanto mais malhava ele, quanto mais sovava ele, sabe quando você sova ali a massa do pão? Quanto mais malhava, quanto mais sovava o homem, mais o homem era abençoado. Aí, de novo, fazem guerra com ele, brigam com ele ali, entram em conflitos e tentam tomar esse poço. Ele cavou com outro poço e dá água de novo, e por aí vai. Até que então, ele se retira deste meio e fica às margens da onde Deus falou para ele assim, não vai para lá, para a terra do Egito. Então ele ficou ali, né, as fronteiras de Gerar, da terra de Gerar, e o Egito. E ali, imagina que agora ele está também meio que aborrecido com toda essa situação, e Deus vem novamente falando com ele, que vai abençoar ele, vai continuar abençoando ele. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 26, no versículo 24. Na mesma noite, aonde agora ele montou já um acampamento afastado do meio desse vulco-vulco, ele se retirou desse meio, desse povo invejoso, né? Mas enfim, essas invejas não o prejudicavam em nada, simplesmente ele se afastou porque estava tendo conflitos, ele queria paz, tá entendendo? Então se é para viver no meio de guerra, se afasta, viva em paz. E agora ele é afastado, montou um acampamento ali, e aí Deus vem falar com ele, porque ele estava, de uma certa forma também, com o seu coração partido diante de toda a situação. Claro que ele estava agradecido a Deus, porque Deus estava abençoando ele em tudo, mas de certa forma aborrecido, porque ele não queria guerra com ninguém, ele só queria paz. E aí Deus vem falando com ele. Em Gênesis, capítulo 26, agora no versículo 24, diz assim o texto: na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Não fica com medo não, filho. Eu sou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei, e a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Glória a Deus. Então veja que todo o investimento dele estava dando certo. Tentaram prejudicar ele, com inveja, lançando todo tipo de maldição sobre ele. Ele se afasta agora, tentando enterrando os poços dele. E Deus é com ele. Ele cavou que vem águas vivas, acerta uma veia de um lençol freático e por aí vai. Então ele se afasta agora do meio desse vulco-vulco. Ele está triste, ele está abatido. Sim, a situação leva a isso. Mas mais uma vez, Deus vem falando com ele. O mesmo Deus que falou para ele, não mude-se para o Egito, fica na terra que eu te mostrar que eu vou ser contigo. Esse mesmo Deus que falou que ia ser com ele, ia abençoar ele, ia multiplicá-lo,
e realmente esse Deus cumpriu, estava cumprindo com a sua promessa, e agora ele está sendo abençoado em meio a conflitos, e ele encontra um lugar de paz, esse mesmo Deus vem e fala com ele novamente: eu vou cumprir a promessa na sua vida, eu vou te abençoar. Então ele já viu que estava sendo abençoado, e Deus vem confirmando novamente: eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar. Então ele se alegra novamente, e naquele local ele prepara um altar. O altar simboliza o quê? Adoração a Deus. O altar simboliza culto a Deus, adoração a Deus. Então quero falar para você que porventura está sendo perseguido de alguma forma, que você pensa que não vai dar certo, que já era, que estão tentando te prejudicar. Saia dessa maré de lamentações, levanta a sua cabeça, prepara um altar para Deus. O que é isso, preparar um altar para Deus? Abre o teu coração, prepara o seu coração para, em vez de lamentações e reclamações da vida, comece a adorar a Deus. E ele se prontificou a adorar a Deus naquele momento. Deus falou com ele, que ia ser com ele, e ele começa a adorar a Deus, e aí ele já fala de novo para os seus servos: cavuca aí um poço aí. E os servos cavucam o poço e vem água novamente para eles. Amém? Ou seja, em todo o investimento de Isaac, Isaac foi bem sucedido. Tentaram prejudicá-lo, mas foram tentativas que não foram felizes para aqueles que tentaram. Porque por mais que tentavam prejudicar o homem era abençoado por Deus. Então, se tu uma bênção, seja abençoado por Deus. Sabe onde começa a bênção? A bênção de Isaac começou aonde? Onde começou a bênção de Isaac? A bênção de Isaac começou simplesmente porque ele era filho da promessa de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão, ou seja, agora esse Isaac é fruto dessa promessa. Esse Isaac é a própria promessa. Esse Isaac carrega consigo a promessa. E a Bíblia vai dizer que nós também somos filhos da promessa. Então já começamos bem. Nós que cremos em Deus, que cremos no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós também somos filhos da promessa. Como era Isaac? Pela fé. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 28, estou separando aqui para você, Gálatas, capítulo 4, no versículo 28, o texto vai dizer o seguinte. Olha que lindo que diz esse texto aqui. Vós, porém, irmãos, Gálatas 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como era Isaac. Como era Isaac. Você é filho da promessa, você é abençoado. Então já começa por aí. Como que começou as bênçãos para Isaac? Ele era filho da promessa. A promessa de Deus estava sobre ele. Você que crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, você é filho da promessa. A promessa de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre você. O que precisamos fazer? O que Isaac fez para que então essa promessa começasse a se concretizar? Porque até então a promessa ela está no âmbito abstrato. Ela ainda não é palpável. Então eu preciso usufruir dessa promessa. Essa promessa tem que ser palpável para mim. Como que eu faço? O que cabe a mim fazer para que eu possa ver essa promessa se concretizando na minha vida? Vamos observar o que Isaac fazia, que fez com que de fato ele vivesse aquela promessa que Deus tinha feito a ele. A Bíblia fala que Isaac foi obediente. Então, peraí, eu já tenho a primeira coisa, ser filho da promessa, como Isaac era. Então, há uma promessa sobre a nossa vida. Agora, Isaac foi obediente a Deus. Então eu vou ser obediente ao Senhor. Obedeça a Deus. Não digo hoje, não digo amanhã. Obedeça a Deus todos os dias da sua vida. Obedeça a Deus. E outra coisa importante que Isaac tinha, que estava interiorizado em Isaac. Sabe outra coisa importante? Isaac era um homem de oração. Ele era um homem de oração. Eu quero ler isso para você. Aqui no livro de Gênesis, um pouquinho antes do que nós lemos, Gênesis no capítulo 24 e no versículo 62,
Diz assim o texto: ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra do Negueb. Esse caminho aqui que está dizendo era um caminho de poços, era um caminho de poços, era um caminho aonde eles buscavam água. Então ele estava nesse caminho, ele estava nesse território aonde era o caminho para quando o pessoal ia buscar as águas nos poços. E diz assim, saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Então veja que ele não foi buscar água, ele não foi encher suas vasilhas, seus potes de água. Ele saiu naquele caminho em direção aos poços, ele foi lá pro nada, pro lugar árido, pro lugar aberto. Ele foi falar com Deus. Ele foi tirar uma tarde de meditação com Deus. Sabe o que está faltando para muitas pessoas que têm uma grande promessa de Deus na vida dela? É se retirar para um lugar quieto, em silêncio, só ela e Deus. Nós temos vivido na companhia de muitas pessoas, isso é maravilhoso. O Senhor nos fez seres humanos, pessoas para se socializar, mas é necessário tirarmos algum tempo, um momento para Deus. Um lugar secreto, um lugar de intimidade com o Pai. É momento de orar, tirar esse momento, um momento de oração, um momento de comunhão. Isaac fazia isso. Interessante dizer que a mãe de Isaac estava morta, ela havia falecido. E eis que Isaac também estava esperando agora a sua Rebeca, a sua parceira. E em meio a esses conflitos, sentimentais, em meio a esse desequilíbrio talvez emocional, muitas angústias dentro de si, porque a mãe já tinha partido e agora ele está esperando então a sua prometida. E eis que ele estava fazendo o quê? Comendo as unhas da mão? Não, ele estava orando, ele estava meditando, ele se retirou para ir ter um momento ali com o seu pai, para conversar com o seu pai, para se fortalecer com Deus. Então não adianta ter promessas na vida e não ter comunhão com Deus. Então as pessoas se identificam com isso. Nossa, tem uma promessa de Deus na minha vida, a bênção de Deus está sobre mim. Nossa, as coisas vão acontecer, mas nós não estamos tendo um relacionamento com Deus, nós não estamos tendo comunhão com Deus, nós não temos uma conversa com Deus, nós fazemos de tudo no nosso dia. Nós damos o nosso tempo para todo mundo, para todas as coisas, nós usufruímos de várias situações do nosso dia, mas a principal coisa, o principal tempo entregue, o principal tempo investido tem que ser em oração também, em orações, principalmente. Você ter o seu momento com Deus, e depois você pode sim dar atenção para as pessoas, conversar com todo mundo, fazer o que você quer fazer, faça. Mas tire o seu momento para Deus, que isso é sagrado. Veja que a bênção dele, a prometida dele estava chegando ainda. O homem já estava em oração, ele nem conhecia ela. E agora eles já se casaram, estão juntos. E essa mulher, a Rebeca, a sua parceira, não pode gerar filhos, porque ela era uma mulher estéril. E o que Isaac faz então diante da esterilidade da esposa? A Bíblia vai dizer agora, no livro de Gênesis, no capítulo 25 e no versículo 21. Olha que lindo. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Glória a Deus, que lindo. Veja que agora, dentro do casamento já, com a sua prometida, ele está diante de uma situação difícil, A mulher era estéril, como vencer isso? Que tecnologia eles tinham na época para vencer isso? Nenhuma. Qual o recurso, qual a ferramenta? Nenhuma, a não ser a oração. E ele pega as suas angústias, as suas aflições, constrangimento, a sua esposa, ele leva tudo à oração, leva tudo a Deus através da oração. Então veja aqui que Isaac era um homem de oração. Ele lidava com os conflitos da vida orando, fazendo o que tem que fazer, regaçando as mangas, sim, mas orando principalmente,
Tá entendendo? Então veja só, 3 ferramentas maravilhosas. Está debaixo da promessa. Tem que estar debaixo da promessa. Tem que obedecer a Deus e tem que estar em oração, tem que viver uma vida de oração. Essas 3 lições maravilhosas Isaac nos passa aqui através dessa história que eu contei para você. Então você tem que estar debaixo da promessa. Essa promessa para nós hoje ela vem através da palavra de Deus. Como entender essas promessas? Como absorver essas promessas? Buscando as orientações da palavra de Deus, entendendo as orientações que Deus nos dá e andando nelas, praticando elas. Você vai estar debaixo da promessa, amando a Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Você vai estar debaixo da promessa, sendo obediente a Deus, como foi Isaac, e levando uma vida de oração. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus vai transformar situações na sua vida. Situações caóticas, situações difíceis que você não está conseguindo resolver. Na sua cabeça o que vem, a forma de resolver isso é dando um basta, chutando mesmo o pau da barraca, né? Não quero também nem saber, também para mim já deu. Não, tem outras formas para se resolver isso. Tem outras formas. E a principal forma é levando tudo ao Senhor, é estando debaixo da promessa, obedecendo a Deus e levando uma vida de oração. E você vai ver que aquilo que você se via impotente fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, para você era impotente isso. Não tinha como fazer, você não conseguia desenhar um caminho ali, uma saída. Você vai ver que Deus vai na tua frente e tudo vai dar certo. Guarda essa palavra no teu coração, compartilha ela para que mais pessoas sejam abençoadas. Veja que Isaac obedeceu, Deus prosperou, Deus multiplicou, invejaram Isaac, tentaram destruir Isaac, né? Mas a inveja é difícil de lidar com ela. Sim, a palavra fala assim que inveja é podridão dos ossos. Inveja causa enfermidades, mas para aqueles que não depositam a sua confiança em Deus. Se você depositar a sua confiança em Deus, toda inveja, toda maldição lançada contra ti vai cair por terra. Não vai te prejudicar, porque Deus vai estar com você por conta que você tem depositado a sua confiança nele. E quem te garante é Deus. Está entendendo, meu querido? Então, Isaac prosperou, Isaac multiplicou, Isaac foi abençoado. Toda investida de Isaac dava certo. Todo poço que o homem cavava dava água. Toda semente que o homem plantava produzia 100 vezes mais. E esse Deus não mudou. Esse Deus é o Deus de Isaac, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus que é eternamente. Então, ele também vai fazer na sua vida. Basta ficar nisso. Fica debaixo da promessa. Obedeça a Deus e ore constantemente em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Que Deus possa abençoar a sua vida e outras pessoas através dessa mensagem em nome de Jesus. Amém.